E aí, você está acompanhando os Jogos Olímpicos de 2021? E nesse contexto de Jogos Olímpicos, eu tive a ideia de um projeto. Esse vídeo é a parte 1 desse projeto e na próxima semana vai sair a parte 2. Eu tive a ideia de fazer um bot no Telegram capaz de informar os horários e os resultados dos eventos das Olimpíadas. E se você antes mesmo de assistir esse vídeo já se interessou e acha que vai querer ver a parte 2 também, eu preciso que você faça 4 coisas. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui alguma coisa para o YouTube saber que você gostou do vídeo. Comenta #BotOlímpico. E para fazer esse bot, eu comecei pesquisando as fontes desse dado. Então, resolvi procurar por essa informação, que é a que eu quero que meu bot informe, de horários e resultados das Olimpíadas. Depois de escolher uma fonte de dados, o meu próximo passo é fazer a raspagem dos dados. Eu comecei fazendo uma pesquisa por agenda dos Jogos Olímpicos no Google mesmo. E, bom, o próprio Google, né, já tem muitas informações aqui interessantes, como o quadro de medalha e os eventos em si. Enfim, tem vários sites aqui, né, muitos veículos de informação estão cobrindo as Olimpíadas. O principal deles é esse aqui, que é o site oficial das Olimpíadas. E aqui, então, a gente consegue chegar na página oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que estão acontecendo agora em 2021, por conta da pandemia. Nesse site existe essa parte aqui de Schedule and Results, né, que é a agenda e resultados, justamente a informação que eu estou procurando. E eu já comecei a olhar aqui, né, vi que tem uma tabela interessante com todas as informações do dia, separadas por esportes. Antes mesmo de tentar fazer a requisição, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender se a gente pode fazer essa requisição. Então, tem um vídeo aqui no canal em que eu faço essa discussão, se raspagem de dados é legal ou ilegal, e existe um protocolo que é utilizado pela maioria dos sites, que é o robots.txt. Então você entra na raiz do site que você quer fazer a sua extração, no caso aqui é olympics.com/robots.txt. Esse aqui é um documento que tem uma forma padrão, né, uma estrutura padrão, para informar se as informações podem ou não ser extraídas. Então aqui ele especifica quais páginas não podem ser extraídas, raspadas, e todas as outras podem. Então esse user agent estrela é: eu autorizo tudo, só que ele especificamente fala: eu só não autorizo, né, então esse disallow, essas páginas aqui. E se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que a página que a gente quer extrair, ela não está incluída aqui. Então, né, você tem que olhar aqui o código direitinho, mas isso aqui não coincide com a raiz, né, do caminho que a gente está utilizando. Então, o caminho que a gente tem aqui é olympics.com/tokyo2020/olympicgames/en/results. Essa raiz aqui dessa URL não está determinada aqui, o que significa que a gente pode fazer essa extração e maravilha. E o próximo passo, então, foi inspecionar essa página web com a ferramenta aqui do próprio browser que eu estou utilizando para entender como que é a estrutura dessa página. E aqui, então, eu me deparei com uma tabela HTML. Então, isso é uma coisa positiva para a gente, o fato de ele gerar uma tabela HTML, né? Essa estrutura já está no site em si. Eu já fiz um vídeo aqui no canal abordando como a gente pode extrair usando o Pandas, né? Uma ferramenta que a gente usa aqui muito para analisar dados em Python. Como a gente pode utilizar o método readHTML do Pandas para extrair tabelas HTML diretamente. E olhando a página e encontrando esse resultado, essa foi de fato a minha primeira tentativa. Então, importamos o Pandas, né? E para usar o método readHTML, a gente tem que passar a URL que a gente quer extrair para ele. No entanto, deu um erro aqui. Ele não encontrou tabela nenhuma. E o motivo disso é porque, embora essa página aqui, né, tenha a tabela, ela é gerada dinamicamente com o código JavaScript, o que impossibilita que o Pandas consiga extrair essa tabela diretamente. Mas isso não é exatamente um problema para a gente, e se você acompanha o canal, você talvez já saiba qual é a solução que eu dei para esse problema. Então eu resolvi utilizar o Selenium, que é uma ferramenta de automação, né, que você consegue ali fazer tarefas de maneira automatizada num browser. E usando o Selenium, então, eu consigo pedir que ele faça uma simulação desse processo que eu fiz aqui, né? Eu entrei no site, fiz as seleções ali e a gente conseguiu ver a tabela, né? E o Selenium, ele vai reproduzir esses passos
Eu não vou explicar detalhadamente aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre isso e vou deixar aqui para você assistir também na descrição. Mas, para usar o Selenium, a gente precisa instalar ele e instalar o Chromium Chrome Driver, porque eu estou utilizando aqui o Google Chrome. Com esses recursos instalados, a gente pode importar o Selenium, então, configurar o nosso WebDriver, que vai fazer a requisição da página que a gente quer. Com o meu WebDriver WD Chrome, como eu chamei, eu vou pedir para ele pegar a página, né? Então, esse get é para ele extrair aí o código da página. E aí ele tem um atributo que é justamente o código fonte, né? O page source, que vai ser o código HTML dessa página. E aí sim a gente consegue passar por o read HTML do Pandas essa informação, que é uma página HTML. Então, o padrão desse método aqui do Pandas é ou ele recebe um HTML em si, ou ele recebe uma URL e ele faz a extração dessa informação HTML utilizando, né, ali rodando por trás o Beautiful Soup, que é uma ferramenta que a gente também já utilizou aqui no canal. E aqui o que ele retorna pra gente são todas aquelas tabelas que estão lá na página. Então, a gente pode ver isso aqui melhor dessa forma aqui. Então, a gente pode atribuir isso aqui a uma variável, né? E tá aqui. Então, esse aqui é a versão data frame daquela primeira tabela lá, daquele site. Essa aqui que aparecia as informações sobre basquete. Tá vendo? Acontece que, olhando para essa tabela aqui, eu achei que ela estava muito ruim, né? Então, eu teria que fazer aqui um pré-processamento, né, dos dados para que essa tabela ficasse num formato bonitinho aí, legal, para eu usar isso como fonte de dados do meu bot. Então, não só pelo fato de que ele me dá ali várias tabelas, como o fato de que cada tabela pode ter esse problema aqui, né? Essa formatação aqui, que tá meio ruim, enfim, né? Exige algum esforço. Por isso, eu resolvi continuar minha pesquisa. Pensei, será que existe algum site desses veículos de informação, por exemplo, que estão cobrindo as Olimpíadas, que pode estar melhor estruturado para que eu não tenha que fazer todo esse esforço aqui, né? De repente, ele já fez metade do esforço para mim. Continuei a minha pesquisa. E também poderia ter uma vantagem, que é, se eu encontrar um veículo brasileiro ou que esteja fazendo essa cobertura em língua portuguesa, é melhor também, porque aqui, né, no site oficial, a gente tem as informações em inglês ou espanhol, enfim, outros idiomas, mas não tem em português. Seguindo minha pesquisa lá no Google, eu encontrei mais 2 sites que eu achei interessantes. Eu encontrei esse site aqui, que é olimpíadatododia.com.br, e ele separou aqui a agenda do dia 25 de julho, mas o que é interessante é que ele tem a agenda completa aqui no site, e aqui embaixo ele já me mostra, ó, todos os dias eu posso ir selecionando. E a parte boa pra gente que quer fazer uma extração automática dos dados é que a URL dele tem uma lógica. Então, você vê aqui que tá 27 de julho de 2021, Jogos Olímpicos Tóquio. Se eu escolher, por exemplo, o dia 1 de agosto, ele vai mudar para o início aqui, que é igual, né? Barra calendário, barra 1 de agosto. Então, isso é ótimo, porque a gente consegue saber qual que é a URL específica do dia que a gente quer, o horário e o resultado, né? E assim, a gente consegue ter todas as informações, né? Extrair todas as informações como fonte de dados para o nosso bot. Essa página eu achei muito boa, mas eu não me dei por satisfeita. Continuei a minha pesquisa até que eu cheguei num terceiro site, que aí sim foi o que eu considerei o melhor. Então eu tô aqui na página do El País, que tem o calendário de Tóquio. Eles também separam aqui por dias, e da mesma forma como a Olimpíada todo dia, a URL deles aqui tem uma lógica. Além disso, eu achei essa tabela muito melhor organizada. Então, a gente tem aqui a especificação do evento e a gente tem o esporte. E ter essa coluna aqui dos esportes me deu uma ideia de interação para o próprio bot, o que para mim foi muito legal. Então, como são muitos eventos, a agenda é muito extensa de um dia, a gente pode querer filtrar, né, os eventos ou resultados por esporte. Faz muito sentido, né? Às vezes você não quer acompanhar tudo, você quer acompanhar a natação ou o vôlei. E aí você passa para o bot essa informação e ele te dá o que tem daquele esporte que você quer acompanhar naquele dia. Próximo passo, verificar no robots.txt se a gente pode utilizar essa informação. brasileopaís.com/robots e aí a gente descobre se eles
autorizam ou não autorizam e o que eles autorizam. Descobri aqui, então, que a URL que a gente está utilizando não está bloqueada. E a gente pode ver aqui que tem vários bots bloqueados. Então, a gente vê que eles são rigorosos aí. E isso aqui é interessante, gente, porque quando eu falo isso sobre, você pode ou não fazer a raspagem, eu estou falando disso aqui. Então, pode acontecer, se você fizer a raspagem contra as regras aqui do robots.txt, você vai ser bloqueado. E você vê que isso acontece aqui, né, porque tem um monte de robôs bloqueados e eles fazem normalmente um bloqueio do seu IP. E aí você, de fato, não consegue mais acessar nenhuma URL do site. Bom, mas aparentemente a gente pode fazer a extração. Mais uma vez, a minha primeira tentativa vai ser tentando utilizar diretamente o Pandas. Não vou testar o Selenium, então vamos lá. Voilá, gente, deu certo. E na nossa terceira tentativa, a gente de fato conseguiu uma tabela melhor e a gente extraiu direto com o Pandas Read HTML, o que facilita bastante o nosso trabalho, não precisamos usar o Selenium. E isso, para a implementação do bot, ajuda bastante também, porque eu não vou precisar me preocupar com tantos recursos extras para que o bot funcione. Então, eliminei aí a necessidade do Selenium, perfeito para o nosso projeto continuar. E se você gostou desse vídeo e quer ver esse projeto até o final, já coloca aí na sua agenda que na próxima terça-feira, 17 horas, sai o segundo vídeo. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!